essa é uma notícia aqui da BBC e baseada aí numa fala de Donald Trump, a pergunta que ficou aí, se o Brasil tivesse que escolher entre Estados Unidos e China, como disse o Donald Trump, né? Ele não fala assim diretamente, mas ele joga umas falas assim que os países da América Latina vão ter que escolher entre China ou Estados Unidos. Assim, esse negócio de ficar em cima do muro não vai rolar. Eles que conseguiram fechar uma tarifa, né? Conseguiram um acordo hoje, a Bolsa Sim. deu uma guinada aí, a Bolsa dos Estados Unidos. Acho que a tarifa ficou de 30% e 10%. Isso, perfeito. Mas é para 90 dias esse acordo, se eu não me engano. Sempre tem uns prazos para eles sentarem e conversarem de novo, né? Então, sim, parece que é 90, mas já foi um grande passo, né? O Bitcoin também subiu, né, Lucas? Sim, mas o Bitcoin já... Ethereum. Também, mas já estavam subindo um pouco antes, não teve tanta correlação. Assim. O dólar deu uma subida hoje no Brasil. Subiu aqui, né? E aí também já acho que outros fatores, né? E talvez já entre um pouco o fator interno. O jogo Londrina e... Agora, não sei o quê. a gente... A bolada do técnico. Hoje a gente tá bem em cima do muro, né, Maia? Mas acho que O Brasil ou o governo? O Brasil. Brasil Se fosse entre outro governo, ia ter essa dúvida? China e Estados Unidos estão em cima do muro, não estamos? Mas o Brasil sempre teve uma política de neutralidade, né? Tanto em guerra quanto na economia, sempre teve essa relação de neutralidade com os países. E até porque a China, por mais que esteja em governo de direita ou esquerda, mas a China hoje é o principal parceiro econômico do Brasil, né? É a principal... acho que o principal parceiro econômico e o principal fonte de exportação do Brasil, né? Então, na teoria, o Brasil acho que mantém a neutralidade. Agora, na prática, acho que é difícil, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos governos aí, ou como é que vai estar essa questão ainda dos Estados Unidos com a China, se vai ter sanções para os países que estiverem juntos com a China ou com os Estados Unidos. Se dependendo das sanções, eu acho que pode afetar, sim, o Brasil, né? Acho que talvez teria que escolher um lado, mas por enquanto eu acho que vai continuar essa política aí de neutralidade, você não acha? Só lembrando que foi uma pergunta bem hipotética, porque, né, graças a Deus, ouso dizer, houve esse acordo. O Trump, assim, pelo que eu senti, ele realmente saiu contente, né, com a China e tal. Aí entra muito a opinião de cada um, né? Tem gente que fala que ele saiu perdendo. Tem gente que fala que era o que ele queria desde o começo, aí é uma discussão para um outro momento, né? Um âmbito político. Maia, mas assim, de forma prática, melhorou as condições de taxação para os Estados Unidos, não melhorou? Melhorou. Se você olhar meramente pelos acontecimentos, ele ganhou. Ele ganhou. Agora, mas a forma, porque ele voltou atrás e tal. Aí, então, tem gente que vai discutir, que inclusive até no livro... Porque a promessa era para que fosse pior mesmo, né? Isso, mas começou, eu acho que a taxa era maior da China e menor dos Estados Unidos. E era bastante coisa, acho que era... Sim, era bem não lembro agora de cabeça, mas era bem desproporcional. A balança era muito desproporcional. Depois de toda essa reviravolta, a balança inverteu. Então assim, mas ele teve que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, não sei o que. Mas, para efeito de resultado, inverter a balança ganhar. Eu não acho que assim... Sim. Ele é doido. Não, sim, pois é. Ele é maluco, ele jogou, ele pôs tudo a perder, eu acho. Mas exatamente. Mas uma estratégia dele? Que foi uma estratégia? Sim, tudo isso? Eu acho que a loucura dele. No livro dele ele fala, inclusive, ele tem um livro de negócios, né? Foi best-seller lá e tal, que ele fala justamente isso. Primeiro você entra metendo louco, né? Pra ancorar lá pra cima e depois você vai... Então... Eu até posso, mudando só um pouquinho, né, de assunto, mas no Trump ainda, você falou que ele é doido, eu até ia perguntar no último programa que a gente falou da eleição do Papa, não sei se vocês viram que alguns dias antes ele postou uma foto no Instagram oficial dele e o oficial da Casa Branca, né, dele sendo Papa. E depois, nos outros dias, o Papa americano foi eleito, né? Mas não era a escolha dele. Não, assim, mas será que teve, que ele já sabia, ele tinha alguma influência? Não, você não acha? Você acredita nas teorias? Com certeza ele não sabe. A turma tá aí numa teoria da teoria do fim do mundo.
Gente, isso é bizarro, né? Não, é que entra em minha indignação. Por favor, Rodrigo, fique à vontade. E fale pelos protestantes. Não, mas assim... Isso aí é teoria protestante. Essa teoria do fim do mundo, ela se concentra numa visão muito reducionista do cristianismo no Brasil. Sim. Vai lá na China, vai lá na Coreia do Norte. Sabe, vai lá na Coreia do Norte. Fala do anticristo. Pergunta para um protestante se ele vê o católico como um inimigo. Isso. É porque aqui é muito fácil, gente. Sim. Aqui é muito fácil a questão. Quando a turma está sendo perseguida, qualquer semelhança já é irmandade. Então, assim, a turma... E aí eu digo o seguinte, quando Jesus orou pela igreja, ele orou por si, João capítulo 17, ele ora por si, para que ele cumpra a sua missão, ele ora pelos discípulos, para que eles sejam protegidos, e ele ora pela igreja. E o que ele ora pela igreja? Por aqueles que haveriam de crer através do evangelismo dos discípulos. Ele ora para que a igreja seja um, assim como ele é um com Deus Pai. Se existe um espírito do anticristo, é esse espírito divisionista, esse espírito que põe um contra o outro. Para com isso, gente. Não, isso aí, ó. A nossa religião é um verbo e ele é o Cristo. Então, todo o restante é anticristo. Foca em Jesus. Quem segue Jesus? Essa turma toda segue Jesus. Tem diferença? Claro que tem, gente. É óbvio que tem. Jesus não era evangélico, não era católico. Jesus foi judeu. Então, tira algumas coisas da tua cabeça aí. Porque sabe qual é o problema, Henrique? Isso aí torna o nós e o eles. Sim. E o nós e o eles, para mim, é a inserção do anticristo. Com certeza. Porque a visão de Cristo é que a gente estivesse unido. Não que eu não estou aqui falando de ecumenismo, não estou falando disso. Até porque existe muita coisa para dizer sobre isso. Mas assim, a gente pode enxergar Jesus, no outro, né? Através daquilo. Existe muito mais coisas que nos unem do que nos dividem. A igreja, exatamente. Eu acho que a turma tá maluca aí. Não, e outra, se você for nessa, você deixar todos os princípios, né? Você abandonar tudo que se sabe. E outra, pior ainda, dá voz a maluco. Palco pra maluco. Mas tem uns doidos. Olha, nós estamos num tempo de tanto doido. Cada cara que fala cada coisa. É isso aí. Não dá ouvido pros doidos, não. Não, sim, eu só comentei dessa foto do Trump porque a gente estava falando que ele é meio doido, né? Porque realmente, toda semana, se você segue eles ali, a Casa Branca, tem umas coisas meio doidas que o Trump posta. O negócio se pega alguém e fala, nossa, olha, ele já sabia. Se não pega ninguém, fala, ele é louco mesmo. E aí fica indo assim, né? Então, tipo, pros dois lados, ele dá certo. Eu dizia igual as profecias do Simpsons, tá? Tem tanta coisa que alguma coisa sempre vai acerta. Vai acertar, é isso aí. Gente, estamos aqui no